Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina. Nós vamos estar agora vendo metodologia do ensino da língua inglesa. E para essa videoaula nós separamos o tema formas de potencializar a compreensão oral. Sou o professor Raimundo Souza, professor formador. O meu ponto de partida para essa videoaula é primeiro fazer uma retrospectiva de alguns aspectos, né, da metodologia, né, porque historicamente nós acumulamos uma série de métodos e abordagens e hoje nós diríamos, né, que nós estamos no ápice de uma combinação de vários métodos e abordagens que alguns de nossos antecessores não tiveram esse privilégio que hoje nós temos de ter à mão, né? Tantas metodologias, tantos estudos, tantas teorias que sustentam, né, e orientam a prática da gente. Duas grandes perspectivas, né, de estudos da linguagem, né, que durou por muito tempo, né, e conviveram quase simultaneamente, foi a visão estruturalista da língua, que via a língua como sistema, como você pode ver aí, e a visão funcional da língua, que via a língua como um meio de realizar coisas. Então, dois aspectos importantes aí, distintos, né, da perspectiva de língua, né, de idioma, de aprendizagem de idiomas. Uma terceira perspectiva que eu diria que é a combinação dos dois primeiros seria a perspectiva interacional ou modelo interacionista, né, que entendeu ou pegou um pouquinho de cada um desses que vieram antes e combinou ele, né, a partir dos estudos da psicologia social, da sociologia, que a língua seria um meio para manter as relações sociais. Então, eu diria que o interacionismo essa perspectiva que ela, de alguma forma, ela junta, ela combina, né, a visão estruturalista de sistema da língua e a visão funcional da língua. Então, ela é o caminho que nós temos hoje, né, assim, de modelos de aprendizagem de idiomas. Eu diria que esses três modelos, eles seriam uma forma de dizer que saber gramática é também saber, né, usar ela em contextos variados. E não ter essa habilidade, né, compromete o aprendizado da língua como deve realmente acontecer. Então, eu acredito que o modelo interacionista, né, o funcionalista e o estruturalista, eles nos ajudam hoje a ter uma compreensão, né, dessa da forma como nós aprendemos, não apenas saber gramática, mas também saber usar essa gramática em contextos variados. Na história dos métodos de ensino da língua inglesa, basicamente nós temos duas categorias, que vão ser os métodos, né, tipicamente, né, conceituado como a metodologia, né, o passo a passo, né, de aprender o idioma, e as abordagens. Então, basicamente, nós temos métodos de abordagem na história, né, dos métodos de ensino de idiomas, né, no caso aqui da língua inglesa. Aí nós vamos ter agora três grandes métodos: os métodos GTM, o audiolingual e o método direto. Esses três métodos, eles existiram, diríamos, numa sequência, né, de sucessão. Primeiro, o método de gramático tradução, aquele que tem sobrevivido em muitos dos nossos livros. Depois, o audiolingual, que é o método usado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse método tem uma característica muito de explorar e de estimular a compreensão auditiva para que eles pudessem entender o que os inimigos estavam tentando realizar. E o método direto, que usa a língua, né, como um meio para aprender a própria língua. Aí nós vamos ter as abordagens, o Natural Approach, o The Communicative Approach. Esses dois são muito importantes, porque não são métodos, mas uma combinação de abordagem, né, que elas trabalham
para levar o estudante, o aprendiz a dominar a língua, né? Na abordagem natural é usar a língua, né, como meio, mas no ambiente, né, no próprio ambiente natural de aprendizagem. No caso, o estudante teria que ir para um país de fala de língua inglesa para poder aprender. The Communicative Approach é uma abordagem que integra as diferentes habilidades, não, e leva o aluno a aprender. Então, esse daí é um dos mais conhecidos. E agora a minha pergunta, e qual desses métodos, né, você que está vendo aí, que você considera ideais ou práticos para potencializar a oralidade? Né? Eu digo a oralidade por quê? Porque a compreensão oral, ela resulta na fala. Então, é como você poderia potencializar, né, a compreensão auditiva a partir desses métodos. Oh, seria então o The Communicative Approach, ou até o Natural Approach, o que, é que você acha? Ou, por último, seria o Grammar Translation Method, o que, que você acha? Esse aí seria um método útil para trabalhar ou potencializar a fala, a compreensão auditiva? Então, não existe assim uma receita. No entanto, a gente diz que o ensino de listening, de speaking, é a você ajudar, em primeiro lugar, a levar o aluno a se apropriar da língua, né, de forma que as palavras e frases sejam úteis e apropriadas para o ambiente social, né, para a situação onde ele vai precisar. Então, as atividades de compreensão auditiva devem ser autênticas, frases e palavras que elas possam ser usadas num contexto real, num ambiente social de interação. E como é que eu venho fazer isso? Qual seria o caminho para eu realizar atividades dessa natureza? Bem simples. Vou passar aqui para você alguns passos, né, que o pedagogo Nuna nos deixou e eu acredito que tem uma grande contribuição para nós. Para Nuna, é importante que as palavras, as atividades de compreensão auditiva, elas sejam palavras novas de vocabulário e estruturas gramaticais usadas em contextos reais de comunicação, ou seja, as atividades de compreensão auditiva, áudios e falas, e elas devem ser algo real, autêntico, e não algo muito mecânico, fabricado, para que venha estimular o estudante a querer de fato aprender e ficar com aquelas palavras. Ele também dizer usar o idioma com rapidez e confiança, com poucas pausas chamadas de fluência, ou seja, situações em que o estudante vai ouvir o idioma, né? E ele vai ouvir aquilo dali por uma pessoa que fala com fluência, para que ele venha desenvolver também essa rapidez e a confiança, né? Produzir sons de fala em inglês e padrões de som. Importante também a escolha de um é, eu diria, som da língua, como por exemplo o inglês da América, ou o inglês dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália. Você escolher um tipo de inglês para você utilizar. E outra dica que ele diz é usar a sílaba forte das palavras, padrões de entonação e o ritmo do segundo idioma. Ou seja, as atividades devem se deixar enfatizar, né, o uso, né, das sílabas para eles perceberem, né, os padrões de entonação que essa língua tem. Então, Nuna nos dá aí um passo a passo, algumas orientações nesse sentido. E a pergunta que fica, né? E por que os estudantes não falam inglês na sala de aula e em outros ambientes? Essa é a nossa tarefa, né? A nossa compreensão para poder o aluno falar, ele tem que ter bastante atividade de exposição à língua, para ouvir muito o idioma de diferentes formas, trabalhar atividades que estimulem ele ouvir, e aí ele vai depois estar reproduzindo, né, falando o idioma, né? Onde você pode, por exemplo, discutir com seus colegas, seria uma tarefa, né, para você
porque quais razões, né, os alunos não falam inglês na sala de aula, né? Você pode até escrever os motivos numa folha de papel e pensar em ideias para incentivar os alunos a falar, não somente a ouvir, mas a falar o idioma. E para finalizar essa videoaula, eu gostaria de apresentar um modelo, e eu sei que existem outros, tá bom? Mas esse é o mais simples, eu diria, prático, né? Para aulas de listening, de compreensão auditiva e de fala, né? Elas geralmente elas estão conectadas. Então, sempre tem uma atividade pré-listening, uma atividade pré-comunicativa. Atividade de botar eles para repetir, ouvir o som da língua, tá certo? Usar o vocabulário que você precisa e depois ter um momento para praticar, né? Ver o que eles entenderam, levar eles a fazer ditados ou de palavras, né? Dos sons que eles ouviram e por aí levar eles a praticar. E a última é eu diria que a interação que ela acontece no pós-listening, que depois de ouvir, treinar, ele vai depois interagir, fazer, se comunicar, dialogar, tentar fazer essas atividades com ele. Então, basicamente, eu diria que são as formas de você estar ajudando o seu aluno a ouvir e falar o idioma.